Você já teve um mentor espiritual? Para mim, mentor espiritual é aquela pessoa que, seja através de livros, palestras, vídeos aqui na internet, contribuiu para o meu desenvolvimento espiritual, de uma maneira ou de outra. Essa pessoa ela ensina para gente alguns conceitos, algumas chaves, técnicas, novas formas de ver o mundo e abre ali os nossos horizontes, nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos e o universo que nos rodeia. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Um dos mentores espirituais mais queridos que eu tenho, que é o Bob Proctor. E para falar dele, eu separei aqui algumas informações para a gente ter essa conversa. E o principal conceito que eu aprendi com ele, eu aprendi vários, mas esse eu acho muito interessante, é sobre paradigmas. Mas primeiro vamos falar do Bob. Ele foi um dos maiores professores na área de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. Ele tem vários livros publicados, várias palestras. Ele tem uma empresa que trabalha mundialmente ensinando aí esses conceitos. E ele ficou muito conhecido pela participação dele no filme O Segredo. Foi ali assim que ele teve uma repercussão mundial do nome dele propriamente dito. E o Bob Proctor apareceu na minha vida numa época que eu estava passando por algumas dificuldades. Já comentei aqui com vocês, mas eu tive câncer numa época da minha vida. E quando eu estava lá passando por aquele processo, a minha mãe me mandou um vídeo dele, falando ali sobre forma de pensar, sobre cura, entre outras coisas. E eu comecei a ver ali os vídeos do Bob Proctor, começou com alguns vídeos dublados ali pelo Thiago Borges, e eu fui me aprofundando ali nos estudos do que ele ensinava. E um dos principais pontos que ele ensina é sobre paradigma. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero falar com você sobre crenças limitantes. Crenças, no geral, são tudo aquilo que a gente acredita como verdade no mundo, né? E muitas vezes aquilo que a gente acredita como verdade não é exatamente a verdade, a realidade. Desde a nossa infância é nos colocado ali na nossa cabeça uma série de informações pelos nossos pais, pela família, professores, sacerdotes, enfim, todos à nossa volta ficam o tempo todo explicando para gente como o mundo é, como eu sou, como as outras pessoas são. E isso pode gerar uma série de falhas de interpretação e também crenças equivocadas. Às vezes, superstições, hábitos, coisas que vão se passando de geração em geração sem questionamento. São ali algumas crenças que vão ter e vão formar a base da nossa personalidade e os nossos paradigmas. Então aqui a gente pode ver, crença é tudo aquilo que a gente toma como verdade sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. E o que é o paradigma? Bom, o paradigma, ele é um programa. Ele é a soma de crenças, preconceitos, aquilo que a gente estudou, a nossa formação, e ele vai ditar como nós nos comportamos. Imagina um programa de computador mesmo. Ele tem ali uma entrada de dados, ele tem um processamento e ele tem uma saída. Então vamos criar um exemplo aqui. Digamos que existe uma situação de conflito. Você está ali junto com outra pessoa e essa pessoa está te ofendendo. Temos ali algumas possibilidades. Se a pessoa de repente foi criada num ambiente violento, talvez ela vai ter ali uma entrada. Opa, ele está me xingando. Entrou o dado. Qual que é o meu paradigma? Violência. Eu vou lá e pum, bato na outra pessoa. Faço uma agressão. Outra pessoa, sob outro paradigma, me xingaram. Ah, qual que é a minha reação? Eu não vou bater na outra pessoa, eu vou xingar de volta. E começa ali um conflito verbal, uma discussão. Uma terceira possibilidade ainda, a pessoa aceita, se retrai e escuta quieta. Uma quarta, a pessoa foge daquela situação, vai embora, sai correndo. Existe uma série de possibilidades diferentes de reação
para o mesmo gatilho, que seria ali a pessoa agredindo verbalmente. Então, o paradigma é como a gente vai responder a isso. Umas pessoas vão sentir raiva, outras pessoas vão sentir medo, outras vão ficar indiferentes. Então, o paradigma ele vai controlar as nossas reações, pensamento, sentimento e ação. E quando ele vai controlar isso? Quando nós estivermos inconscientes. O paradigma ele atua lá no nosso subconsciente. Ele é uma programação subconsciente. Então, se você não está presente ali no momento, consciente, naquele estado, o paradigma assume. Muitas vezes você até está, mas você deixa o paradigma assumir. Ele é aquela programação normal de reação. O que acontece muitas vezes é que esse paradigma ele nos limita, ele nos leva a situações que nós não gostaríamos. Por exemplo, uma pessoa que está no paradigma de agressão vai, agride o outro, daí tem problema, vai preso, enfim, uma série de circunstâncias que são desagradáveis para a pessoa, mas ela não controla o paradigma, né? Ela é controlada por ele. Então, esse é um dos principais conceitos que Bob Proctor nos ensina sobre paradigmas. E que os paradigmas, eles determinam os resultados que nós temos na nossa vida. Resultados na área das finanças, da saúde, do emprego, dos relacionamentos, da felicidade, enfim, tudo é ditado por esses programas automáticos. Tem um filme que eu acho muito interessante, é um filme do Adam Sandler chamado Clique. E nesse filme, o Adam Sandler tem um controle remoto que controla a vida dele. Ele pode pausar, pode acelerar, pode parar. Ele decide ali acelerar alguns momentos da vida dele que ele acha que são chatos. E ele percebe que fazendo isso, ele fica inconsciente durante aquele período. E ele age como um robozinho automaticamente. E por causa disso, ele perde muito da vida dele. Porque ele fica vivendo ali no automático anos e anos e anos, porque ele não quer passar por aquelas situações chatas, desagradáveis ali, e ele acaba sofrendo muito por isso lá no final da vida. Assista um filme que vale muito a pena. E esses paradigmas, eles são formados ali de uma forma orgânica. Esse é outro problema. Não tem ninguém planejando o paradigma. A gente vai juntando ali um monte de informações, de crenças, de preconceitos, e esse programa se forma organicamente, sem ter um planejamento, sem ter um controle. Então a gente acaba ali virando uma coisa, um resultado disso, e normalmente é uma coisa meio falha. E vai gerar ali desde a nossa infância, e se a gente não toma uma atitude, não toma consciência desses paradigmas, eles governam a gente pela vida toda e eles podem estar levando a gente para um lugar que a gente não quer, para resultados que a gente não deseja, enfim, uma série de coisas desagradáveis. Eu tomei consciência dessa questão dos paradigmas na época que eu fiquei doente. Eu percebi que eu tinha alguns paradigmas em relação à doença e à saúde. Como muitas pessoas da minha família tinham câncer, eu tinha aquela ideia pré-definida de que câncer na minha família é comum, provavelmente eu teria, é uma coisa difícil, uma coisa sofrida, e questões ali sobre saúde e câncer. Então, as minhas questões de saúde, de cuidado, etc., eram simplesmente inexistentes. Ou talvez até eu estivesse acelerando esse processo de adoecimento de uma forma inconsciente, porque tinha lá aquele paradigma de que aquilo ia acontecer no futuro, que aquilo já era um fato consumado. Isso é uma coisa muito negativa quando a gente fala de saúde, e mesmo pode acontecer na área de relacionamentos, na área de finanças, na área de emprego, na área acadêmica, dos estudos, enfim, pode acontecer em qualquer área. Aquela pré-programação para o fracasso, para o negativo, para o ruim. Então, isso eu
experienciei pessoalmente e tive que fazer um trabalho aí bem árduo para transformar ali aquele paradigma de uma pessoa doente, de uma pessoa com câncer, de uma vítima, para uma pessoa saudável. Eu tive que fazer essa transformação que é necessária nesse trabalho. E um assunto que é recorrente aqui neste canal é o assunto de arquétipos. Inclusive, se você não está aí inscrito no nosso canal, aproveita esse momento, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E o que paradigma tem a ver com arquétipos? É muito simples. Arquétipos são paradigmas pré-programados. Quando a gente pensa no paradigma, aquele programa que foi se criando ali organicamente, com base em crenças, informações que foram entrando ao longo do tempo, o arquétipo é um programa planejado, digamos assim, pelo próprio criador. Então, se você quiser fazer um trabalho de mudança de paradigmas, ao invés de você reprogramar tudo do zero, que é perfeitamente possível, você pode adotar um arquétipo e ajustar a ele as coisas a partir disso. Então você pode estar trabalhando com arquétipos para estar criando um novo paradigma. Por exemplo, ali, a pessoa tem uma dificuldade na área de relacionamentos afetivos e ela percebe ali que os seus paradigmas estão em conflitos com a sua felicidade. Talvez, um exemplo aqui, ela viu ali os pais se separando, os pais brigando muito, viu aí pessoas próximas, amigas, que foram traídas, e ela criou ali aquela mentalidade de que relacionamentos estão destinados ao fracasso, que as pessoas elas são más, que as pessoas traem, e isso começa a ir de encontro ao desejo dela de ter ali uma felicidade num relacionamento romântico. Então ela pode adotar ali, por exemplo, o arquétipo do amante para substituir esses paradigmas negativos que ela criou e viver a vida que ela deseja. É uma forma de você trabalhar com arquétipos e paradigmas ao mesmo tempo. E se você quer saber mais sobre arquétipos, eu escrevi um livro sobre o assunto falando de 40 arquétipos animais, tudo bem explicado, bem detalhado, para você ver ali qual arquétipo se encaixa no que você está buscando para a sua vida, nas qualidades, nas virtudes, nas habilidades que você quer desenvolver e como você pode trabalhar com eles ali. Eu vou deixar o link na descrição para você adquirir. E como a gente pode trocar de paradigma? Bom, tem alguns passos que a gente pode usar aqui como referência. Primeiro é a identificação. A gente precisa identificar qual é aquele comportamento automático, qual é aquele hábito, qual é aquela programação e tomar consciência dela. Esse é o primeiro passo. A gente reconhecer o que é um paradigma. E para isso a gente precisa de autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. E tem técnicas para isso. Por exemplo, a técnica da autoobservação. Você para por um momento, respira fundo e faz a pergunta: quem sou eu? Onde estou? E o que estou fazendo? Isso traz a nossa consciência para o momento presente. E com as respostas dessas perguntas, você vai começar a ouvir ali na sua mente mesmo algumas vozes. Ah, eu sou a raiva, eu sou a vítima, eu sou N coisas. O que eu estou fazendo? Eu estou brigando, eu estou xingando, eu estou chorando. Enfim, você vai observar ali umas respostas muito surpreendentes se você começar a praticar a chave da autoobservação. O uso de um diário também é bem interessante. Você escrever um diário, no final do seu dia ali, você escreve ali quais são as coisas boas do seu dia, pelo que você é grato. Você escreve ali também quais foram as situações recorrentes que você teve. A maior parte da nossa vida, ela é uma eterna recorrência. Ah, eu estava dirigindo na rua, levei uma fechada, fiquei nervoso. Isso acontece todo dia. Agora, se você observa que isso acontece todo dia, provavelmente tem um paradigma operando ali, determinando que você fique com raiva, que você se estresse, que você obtenha resultados inferiores aos quais você deseja. Meditação também é muito interessante para você estar se autoconhecendo e descobrindo esses paradigmas, como que eles estão funcionando, como eles estão agindo na sua vida. Segundo ponto é escolher um novo paradigma.
Como eu comentei aqui, você pode utilizar um arquétipo ou pode programar do zero. Para você fazer do zero, você precisa ter uma imagem muito clara do seu eu ideal. Qual é a sua meta? O que você quer conseguir? Você não precisa de um plano ainda. Questão de saúde, por exemplo. Você não precisa de um plano de como você vai ficar saudável. Você só precisa da visão de ser uma pessoa saudável. E as coisas vão se encaixar para que isso aconteça no decorrer do processo. Você vai descobrir isso no caminho. O importante é você ter a visão clara e a decisão de chegar lá. Esse é o principal. Aí a próxima fase é o que eu chamo de fase do conflito. O que vai acontecer? A gente vai, através da repetição consciente do novo paradigma, colocar ele no nosso subconsciente. Bob Proctor sempre comentou que ele gostava da utilização de cartões. Ele escrevia ali a meta dele num cartão e lia aquilo ali milhares de vezes, muitas vezes ao dia. Ele também utilizava gravações, ficava ouvindo a gravação muitas vezes ao dia para colocar aquilo no nosso subconsciente. Se a gente for parar para pensar, é assim que os paradigmas foram criados no começo de conversa. A gente ficou escutando aquela ali, escutando aquela conversa, aquelas informações, aquelas crenças das pessoas à nossa volta muitas vezes, muita repetição. E ele usa essa mesma repetição para colocar ali um novo paradigma. Para a gente acelerar esse processo, o uso da emoção também é muito interessante. Se você tiver passar ali por uma emoção forte e associar essa emoção a essa informação, ela vai mais rápido para o seu subconsciente. Por exemplo, emoções de alegria, de felicidade, de gratidão, ajudam muito a criar esse novo paradigma. E durante essa fase de conflito, vai ter dois paradigmas atuando ali na sua mente, no seu subconsciente. E essa fase é um pouco difícil, porque ora você vai se distrair um pouquinho, vai ficar inconsciente, o paradigma antigo vai atuar. Ora você está presente naquela situação, o paradigma novo vai atuar. E eles vão ficar ali em conflito, mas com a repetição do novo paradigma e ali com a sua presença, sua consciência, reforçando o novo paradigma e eliminando, soltando as antigas crenças, você vai conseguir fazer essa substituição. Uma coisa muito interessante que acontece aqui é a fase do soltar, de você precisa limpar, você precisa perdoar um monte de coisa, você precisa soltar um monte de crenças. Por exemplo, quando eu estava doente com câncer, soltar a crença de ser doente era uma coisa que eu senti dificuldade. Por quê? Porque era uma espécie de identidade. É como uma participação num clube. Eu fazia parte de um grupo. Eu me sentia soltando aquilo ali, meio que abandonando ali as pessoas do grupo. Então foi uma fase estranha. Se você, poxa, você tem que soltar um câncer. Sim, tem que soltar a doença, porque também existe uma fase de apego naquela situação, naquela condição. Por mais estranho que pareça para quem é de fora, soltar aquela crença, o sentimento, o pensamento, foi uma fase muito importante para trocar aquele paradigma de uma vítima para uma pessoa saudável. Então, nessa fase, na fase de catarse, você pode ter bastante abalos emocionais, faz parte do processo. E, por fim, viver um novo paradigma. Nessa fase aqui, você já limpou tudo que tinha para limpar do antigo paradigma e você já está vivendo o seu novo eu. Antes você já pode ter notado alguns pequenos resultados aqui e ali, mas é agora que você vai começar a plantar uma nova colheita e colher os novos frutos desse paradigma para a sua vida. Isso é muito interessante, porque apesar de todo aquele trabalho que a gente passa, é muito comum a gente querer a recompensa rápido. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa limpar todo aquele paradigma, depois plantar novas sementes, novas ações, novos pensamentos, sentimentos, e depois que isso germina, é que a gente vai
colher esses frutos. Então as recompensas não são rápidas e automáticas, mas elas vêm. E depois que você criou um novo paradigma, isso se torna um ciclo recorrente. Você vai fazer mais e mais e mais e mais, e a vida começa a prosperar num novo sentido. É muito interessante todo esse trabalho que a gente tem de mudança de paradigma, porque ao final desse processo a gente realmente desenvolve uma nova vida, uma nova fase ali que você pode estar prosperando e vivendo coisas que nunca imaginou, nunca sonhou. Eu falei bastante aqui sobre arquétipos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre arquétipos também. E se você gostou desse vídeo, na sequência eu vou deixar mais um sobre o arquétipo do amante para você conhecer e saber mais sobre ele. E se você gostou desse vídeo, aproveita esse momento, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu deixo um abraço aí para todos os fãs do Bob Proctor, que assim como eu são muito gratos a tudo que ele fez, a tudo que ele compartilhou, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.